self-service, esses restaurantes, aquilo, nós vemos muito que a maioria das pessoas, quando vai montar seu prato, bota muitos carboidratos, batata, arroz, e uma carne vermelha. O que você acha desse tipo de alimentação? Então, o self-service ele veio como uma solução para a questão da nossa rotina acelerada, né? A gente não tem tempo de mais almoçar em casa e tal, e ele veio como nem de aguardar as preparações à la carte, ele veio como uma solução para essa questão da nossa alta atividade, né, ao longo do dia. Só que em contrapartida ele trouxe esses problemas, como você falou, né? Que o prato das pessoas está sempre muito amarelo, tem sempre muito carboidrato, né? E as pessoas passaram a querer ir ao restaurante self-service para sempre comer coisas diferentes, né? E fugir um pouco da alimentação habitual que a gente costumava ter em casa, que era o arroz, o feijão, a salada, o sopadinho, né? Então a gente já começa a ter uma variedade muito grande e fica sendo mesmo uma tentação, né? Aquelas preparações todas, né? Então a gente costuma-se ter o hábito, né, de pegar as preparações cada vez mais calóricas, que são as lasanhas, o macarrão, os pastéis, né? E isso tudo acaba não sendo saudável, porque não é uma coisa que você faz esporadicamente, como no restaurante no final de semana. Você vai todos os dias almoçar no self-service e todos os dias as pessoas têm deixado de comer o arroz, o feijão, que é uma preparação, que é uma combinação muito rica, tradicional, né, da nossa cultura, do nosso país, que está se perdendo por conta dessa coisa, dessa variedade toda que tem e da não preocupação das pessoas em continuar comendo aquilo que elas estariam comendo em casa, né, habitualmente. E como eu falei, né, anteriormente, que a questão do colorido no prato é um ponto importante, porque a partir das cores, quanto mais variadas são as cores no prato, maior são os segmentos de nutrientes que a gente está conseguindo obter ali, né? Porque as cores caracterizam determinados tipos de vitaminas, determinados tipos de minerais. Então, quanto mais variado puder ser, melhor, né? E não esquecendo que às vezes o que é corriqueiro, o que é cotidiano, é o que nos faz bem, né? É aquilo que é tradicionalmente, que é conhecido tradicionalmente no nosso país, que faz parte da nossa cultura, é a alimentação que é realmente boa, né? O arroz, o feijão, a salada, uma proteína, uma carne, né? E isso não pode se perder, né? E vem se perdendo por conta dessa grande variedade que os self-services apresentam. Por que você acha que hoje em dia o jovem ele prefere ir no fast food do que almoçar de uma forma mais correta? O que você acha que faz tanto sucesso entre os jovens esse tipo de comida? Eu acho que é muito mais por conta do relacionamento em si, dos relacionamentos que se estabelecem entre os grupos, que fazem com que a gente se encaminhe às vezes por uma escolha, por um fast food do que por um restaurante, né? Na verdade, nos fast foods você encontra as pessoas mais da sua idade, mais, vamos dizer assim, a galera, né? A tribo, o pessoal fala aqui. Então, eu acho que isso tem uma influência muito grande. O jovem, o adolescente, ele tá num momento de formação de personalidade. Ele é muito influenciado pelo marketing. Ele é muito influenciado pelo marketing, pelo grupo mesmo que ele tá inserido, né? Então isso leva a pessoa a ter escolhas que às vezes não são escolhas verdadeiramente somente delas. Às vezes é muito por conta de um grupo, eles tomam uma atitude muito em relação a um grupo como um todo. Então talvez isso leve aos adolescentes, aos jovens a procurarem mais fast foods. Isso vem mudando hoje, não é tanto quanto, vamos dizer assim, nas últimas décadas, por conta desse boom da alimentação saudável, por conta dessa geração de academia, né, geração saúde, que vem surgindo, né, mas ainda assim o jovem ainda tem muito essa busca pelas coisas mais industrializadas, pelos fast foods. Uma alimentação saudável, posso cortar carne vermelha ou ela pode ser ingerida normalmente ou tem alguma restrição pela quantidade que eu consumo? Então, em relação à carne vermelha, a gente tem, vou voltar de novo a esse ponto que é importante, que é o equilíbrio na alimentação, né? Eu acho que a gente pode comer de todas as coisas, de todos os alimentos, mas em preparações adequadas, e não necessariamente precisa comer carne vermelha todos os dias, né? Que é uma coisa que é muito comum, assim, o prato só tá perfeito, só tá bom se tiver um pedaço de carne, né? Se tiver frango, ou se tiver um bife, se tiver, raramente, porque não é o costume nosso, assim, né, no país como um todo, olhando o país como um todo, da ingestão de peixe, não é uma coisa tão corriqueira, né, de pescado, mas, assim, o ideal é variar, né, e não necessariamente a gente precisa da carne vermelha todos os dias no nosso prato, né. Existem diversos estudos que mostram os benefícios de se comer carne vermelha de 2 a 3 vezes por semana e os malefícios que
traz o consumo de carne vermelha todos os dias, em todas as refeições. O problema é que a gente não come carne vermelha todo o dia. A gente come todos os dias em todas as grandes refeições. A gente come no almoço, na janta, né? E às vezes até fora do almoço da janta, porque tem a questão dos embutidos, né? Dos presuntos, das mortadelas, dos defumados, que também são constituintes de carne, né? De animais, são constituintes de carne de animais, e que a gente come às vezes no café da manhã, no lanche da tarde, né? Então, quer dizer, a gente come carne vermelha, muita carne vermelha, a gente come muita carne, então isso precisa ser revisto, mas de maneira equilibrada, e para cada pessoa individualmente isso precisa ser avaliado. Na questão das verduras, é mais saudável comê-las cruas ou cozidas? Aí a gente tem dois aspectos, né, em relação à questão de ser saudável. Que uma coisa é comer cru, a gente garante que o maior número de nutrientes, né, vão estar disponíveis, né? Quando a gente come ou a fruta, ou a folha, ou o legume, enfim, quando a gente come cru, a gente tem maior disponibilidade dos nutrientes. Isso dependendo do alimento. Tem alguns alimentos, né, de vegetais que têm alguns antinutrientes que precisam ser condicionados, enfim. Mas o importante é que hoje a gente fica meio preso com relação a essa questão da saúde, porque a maioria dos alimentos que a gente gostaria de comer cru, né, e às vezes, como eu posso dizer, sem ter uma preparação elaborada, normalmente eles têm a questão dos químicos, né, dos agrotóxicos e tal. Então que às vezes as pessoas têm uma tendência a coccionar por conta dessa questão dos agrotóxicos também, para tentar eliminar algum resíduo. Na verdade, a lavagem, né, a higienização ideal adequada desses alimentos já minimizaria esses produtos tóxicos, né, presentes nos alimentos. Então, de maneira geral, o melhor é comer os alimentos o menos condicionado possível, o mais cru possível, porque isso garante um aporte nutricional melhor. Sendo que tem alguns alimentos, né, que a biodisponibilidade, a acessibilidade dos nutrientes ela é melhor quando coccionado. Isso varia para alguns alimentos, mas isso, na grande maioria, cru seria melhor. Na alimentação saudável deve dar preferência aos alimentos integrais? Sim, sim. Deveríamos dar sempre preferência aos alimentos integrais. Lembrando que a gente dá preferência a alimentos integrais por conta justamente das fibras, por eles serem menos processados, né, e reterem melhor, não só a questão das fibras, que é um fator, né, nutricional, mas também por conta dos outros nutrientes. Quanto mais refinado é um alimento, né, mais nutrientes ele perdeu ao longo do processamento, né, e as fibras têm um fator todo positivo, tanto no funcionamento intestinal, quanto no controle do açúcar no sangue, controle dos lipídios no sangue, para emagrecimento por conta de saciedade que promove, né? Então, o melhor seria consumir os alimentos de forma mais integral. Em relação ao leite, nessa alimentação saudável também entra o leite, ele deve ser feito uma refeição só ou ao longo do dia consumir outros produtos derivados? Então, na verdade, existe uma recomendação que é até do Ministério da Saúde, né, que é que edita, né, o guia alimentar para a população brasileira, e que tem uma recomendação de que a gente coma 3 porções ao dia, né, de leite. E aí você vai substituir o leite pelo queijo, ou pelo iogurte. Nunca consumir 3 vezes o leite, mais 3 vezes não. Você vai ter uma substituição de uma coisa pela outra, né? E dependendo da fase de vida que a gente estiver, né, do momento da nossa vida, se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto ou se é um idoso, pode estar presente na alimentação de forma ou desnatada, ou integral, ou semi-desnatada, sempre para controlar o total de calorias e o percentual de gordura.